Eu acredito que Deus fez cada uma de nós para também nos relacionarmos com outras pessoas. Ele tem um propósito nos relacionamentos. Então vamos juntas refletir sobre um tema que diz: que tipo de time você tem formado para a sua vida? Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas falar sobre este assunto. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus, porque quando nós refletimos sobre a Palavra de Deus, nós somos edificadas, mas se praticarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E hoje, com este tema, que time você tem formado para você, nós vamos juntas refletir sobre o que Deus fala sobre os relacionamentos. Uma parte da história do rei Davi é uma história bastante completa, uma história com bastante detalhes descrita na Bíblia. E tem um detalhe na história dele que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 17. Davi estava ali no momento de guerra e eu quero falar com você especificamente um versículo sem nos aprofundarmos na história em questão. E diz aqui no versículo 10: Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homem valentes os que estão com ele. Então, uma palavra que estava sendo dita ali a um dos filhos de Davi, falando sobre a grandeza de Davi, o quanto ele era um homem valente. E ele não era um homem valente sozinho, com ele estavam vários homens valentes. E esse time de homens valentes, estes homens de guerra, eles eram tão temidos, eles eram tão unidos e debaixo de um mesmo propósito, que todo o povo tinha medo deles, até os mais valentes, como está aqui, cujo coração é como o coração de leão. O leão é valente, o leão enfrenta, o leão é temido, mas mesmo estes tinham medo daqueles homens, de toda a equipe, de todo o time, de toda a tropa que estava com Davi. Então é algo que eu preciso pensar. Na minha vida, quem são as pessoas que estão ao meu lado, me ajudando nas situações, nas circunstâncias? Que tipo de família eu estou construindo? Que tipo de time na minha empresa eu estou construindo? Amizades, grupos de amizades eu estou construindo? Que vai fazer com que outras pessoas olhem para nós e digam: ali há pessoas valentes, ou seja, pessoas, mulheres, família, que realmente temem ao Senhor, que realmente caminham na certeza de que Deus está com eles. E se Deus está conosco, quem irá contra nós? Se Deus está conosco e Ele está, como é que eu vou temer situações, a não ser olhar para as situações e dizer: Senhor, o que é que nós, como time, como família, como amigos, vamos enfrentar? Então eu preciso realmente construir amizades, construir uma família, construir um ambiente de trabalho, construir um ambiente familiar que realmente seja chamado desta forma: valorosos, homens e mulheres valorosos. Por quê? Porque eles temem a Deus. Davi era um homem que temia a Deus, Davi era um homem que perguntava para Deus o que era para ser feito. Nós já refletimos inclusive sobre este assunto, como vou deixar aqui no card para vocês, que Davi, mesmo diante de uma situação que era tão óbvia para ele, tão óbvia para as pessoas, mas mesmo assim ele perguntava para Deus se era para enfrentar uma determinada batalha. E assim nós precisamos ser mulheres que constroem times que são totalmente dependentes de Deus. E eu preciso ensinar a minha família desta forma. Eu preciso buscar pessoas que realmente vão somar comigo. Essas pessoas não competirão comigo, capacidades, talentos, não, somarão comigo. E eu preciso então identificar. Quando o Senhor criou o homem e a mulher, como está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 19, ele fala: não é bom que o homem viva só. Então Deus estava ali construindo um time, uma equipe para o homem com uma mulher.
E o Senhor então deu as características de como deveria ser essa mulher, uma mulher adjutora, auxiliadora, que estaria ali junto a Adão, cumprindo aquilo que o Senhor tinha para eles e sendo abençoados como está na palavra. Eles eram frutíferos, abençoados, eles multiplicariam, família cresceria. Então eu preciso pensar que pessoas estarão comigo que serão instrumentos de bênção, que serão instrumentos de multiplicação, que serão instrumentos de frutificação. O Senhor Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, e num determinado momento ele envia esses 12 discípulos a outras regiões para curar, para falar da palavra, falar do evangelho, mas ele manda de 2 em 2, eram times de 2, não os enviou sozinho, de 2 em 2, como está Mateus capítulo 6, versículo 7. Então nós não estamos sozinhas. Paulo, quando nas suas viagens missionárias, quando ele enviava carta às cidades onde gentios estavam sendo evangelizados, ele sempre enviava essas cartas a pessoas que faziam parte do time dele, que faziam parte da caminhada dele, como Timóteo, por exemplo, que era um filho na fé. Então nós não podemos caminhar sozinhas. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado, mas essas pessoas que estarão ao nosso lado, elas precisam ter características que são características de um coração temente a Deus. Não digo que nós não nos relacionaremos com pessoas que não temem a Deus, ou que pessoas que ainda não conhecem a Deus. Não é isso que eu estou dizendo, mesmo porque eu e você somos instrumentos de evangelização, então nós chegaremos até essas pessoas, e até mesmo algumas pessoas estão ao nosso lado, estão no nosso convívio. Mas o que eu quero dizer aqui são aquelas pessoas que batalham junto com você, que entrarão em oração por uma causa, onde você poderá procurar um conselho, porque a própria palavra diz que no meio de muitos conselhos há sabedoria. Então são pessoas que vão novamente somar com você e não dividir, destruir ou entrar em ritmos de competições para dizer quem é melhor. Então o seu marido é um time para você. Ele não é um homem que você o vê como uma competição. Não, ele é um homem que soma com você. Então você precisa abrir o seu coração para isso. Os seus filhos, mesmo que não tenham a mesma idade, a mesma maturidade, o mesmo nível espiritual, por exemplo, você não pode entender que estes são pessoas que vão competir ou que vão dividir ou que vão te atrapalhar. Não, são pessoas que vão somar com você. Todo o vigor da juventude vai somar com você. Hoje, uma mulher que tem experiências para passar, ou seja, vocês vão somar. E assim é na empresa. Não veja o seu a sua colega de trabalho, outras pessoas do seu convívio profissional como pessoas que competem com você, mas você precisa trazer para somar. E assim Deus vai tratando a nossa vida, vai nos usando e usando o time que você tem colocado na sua caminhada. Estes homens são chamados aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 8 até o final do capítulo, os 37 valentes que Davi teve. Então aqui ele fala sobre esses 37 valentes, homens que estavam com Davi, que até aqueles que tinham um coração de leão tinham medo destes homens. Davi era um homem de guerra, Davi era um rei que passou por muitas guerras, ele lutou com Golias, ele matou aquele que todos temiam tanto. Mas por quê? Porque Davi tinha um coração valente, um coração dependente do que Deus direcionava para ele. Tudo ele colocava como honra e glória do nome do Senhor. Então você precisa ter este time, homens, mulheres, família, profissionais ao seu lado, que somam com você. Alguns nomes destes 37 valentes foram mencionados na palavra de Deus. Então, que pessoas estão ao seu lado, que realmente serão mencionadas por outras pessoas que dirão: aquela pessoa, aquele esposo, aquela esposa, eles faziam realmente uma parceria, eles realmente faziam uma equipe
que glorificava o nome do Senhor. Pense bem nas amizades com quem você tem compartilhado a sua vida, os seus sonhos, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Se essas pessoas que você tem compartilhado são pessoas que roubam os seus sonhos, que roubam a sua paz, que roubam a tua alegria, onde você chega e aquela pessoa não consegue nem ouvir de você o que você tem para falar naquele dia. São pessoas que acabam criando uma divisão no ambiente ou acabam competindo com você alguma coisa. E você diz, não, eu quero na minha vida, eu quero pessoas que realmente venham somar. Eu assisti certa vez uma ministração da palavra de Deus de um pastor que ele falava do poder das conexões. Então você precisa realmente entender quem são as pessoas que estão sendo conectadas com a sua vida. Se são pessoas que estão te levando para trás, ou que te levam para o abismo, ou te levam para a destruição, e que você percebe que sempre quando você está ao lado dessa pessoa, parece que a sua vida para e entra numa estagnação. Então você precisa rever. Você precisa mudar esse relacionamento. Se é o seu esposo, por exemplo, você precisa então entender neste relacionamento o que é que vocês dois precisam fazer para que juntos possam construir um time de valentes. Os seus filhos, você não pode despedi-los, mas você pode começar a mudar o seu pensamento, começar a orar a Deus, começar a falar com o Pai, com o nosso Senhor e dizer, Pai, o que eu preciso mudar no meu relacionamento com os meus filhos, o que eu preciso mudar nos meus relacionamentos, o meu relacionamento com meu esposo, com os meus pais, com a minha família, para que eu então construa um time de valentes. Se é ter agora uma rotina de culto no lar, por exemplo, culto doméstico, então você precisa fazer. Se você precisa mudar o seu jeito de ser para que você construa esse time de valentes na sua casa, na sua empresa, então você precisa fazer. Não é somente as pessoas que te atrapalham, você mesma pode estar atrapalhando a construção de um time de valentes. Fique com essa reflexão, ore a Deus, peça a Deus para que o seu coração seja transformado em relação a essa verdade, de você realmente poder dizer às pessoas que eu tenho um time, que Deus tem transformado a nossa vida a partir dessas pessoas, a partir destes relacionamentos, a partir dessas conexões. Fique com essa reflexão e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.